Uma morte encomendada. Um funcionário do Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos, encarregado de conferir as bagagens, foi assassinado depois de impedir o embarque de um carregamento de cocaína para o exterior. Para a Polícia Federal, o crime é uma represália da maior facção criminosa do país, que usa aviões comerciais para distribuir drogas no mercado internacional. O PCC também pode estar envolvido na prisão injusta das duas brasileiras que tiveram as malas trocadas no mesmo aeroporto. Elas passaram 38 dias atrás das grades na Alemanha. Uma área restrita, movimentada, usada pelo crime organizado. 9 de janeiro de 2020, Aeroporto Internacional de Guarulhos. Arisson Moreira Júnior, de 34 anos, é o responsável por conferir as malas que caem na esteira dos voos nacionais. Ele percebe que duas bagagens estão no setor errado. São malas de um voo internacional. Elas são separadas. É a sentença de morte do funcionário. O Arisson foi morto por ser honesto, né? Não há outra maneira de dizer isso. Arisson, que trabalhava em uma empresa terceirizada, foi morto com 10 tiros 4 dias depois. Um homem que também trabalhava no aeroporto, mas em outra empresa terceirizada, foi quem entregou Arisson à organização criminosa. Ele é apontado como um dos braços do PCC dentro do aeroporto. Imagens do circuito interno do aeroporto de Guarulhos, obtidas com exclusividade pela Record TV, mostram como agem os traficantes. Esse é Márcio Roberto Pérez. Ele estava de folga nesse dia, mas chegou de colete laranja em busca das bagagens com a droga. Márcio também não poderia estar naquele setor. Reparem que todos que trabalhavam no local vestiam coletes verdes. Márcio não encontrou as malas e se afastou para conversar ao telefone. Segundo as investigações, ele falava com outro integrante da facção. Sim, são grupos, né, que trabalham aqui dentro do aeroporto. O PCC precisa enviar a droga para fora, faz contato com esses grupos, dependendo do destino que se quer, faz a equipe, espera o dia e horário do voo e realiza esse desvio da mala dentro da área restrita. Nesse dia, os criminosos esperavam por essas duas malas. Assim que Arisson percebeu que as etiquetas das bagagens indicavam um voo internacional, ele retirou da esteira. Márcio viu a ação e tentou recuperar as malas que estavam com a droga. Segundo a Polícia Federal, os dois discutiram. Arisson chamou o supervisor. As duas malas foram levadas para a Polícia Federal. Dentro delas estavam 60 quilos de pasta base de cocaína. Os criminosos descobriram aqui dentro do aeroporto de Guarulhos uma forma de enganar a fiscalização. Eles usam um setor onde as bagagens não passam por raio-x. O balcão é chamado de recheck-in. É nesse lugar que chegam as malas do exterior que estão em conexão no Brasil. Elas não são inspecionadas porque já foram revistadas no país de origem. É aí que a organização criminosa consegue desviar as malas e fazer o embarque em voos internacionais. A Polícia Federal identificou várias chegadas de malas com drogas no aeroporto. Esse táxi fazia parte do esquema. O motorista era o responsável por levar e entregar as bagagens para um outro integrante do grupo que ficava dentro do saguão. O taxista foi preso. A mesma organização criminosa é acusada de furtar em junho de 2019, 7 meses antes da morte de Arisson, um rolo de etiquetas em branco de uma empresa aérea norte-americana. A companhia registrou um boletim de ocorrência. Essas etiquetas estavam nas bagagens que Arisson impediu que fossem embarcadas. Desde então, a Polícia Federal passou a investigar a organização criminosa que atua dentro do aeroporto de Guarulhos. Conseguiu apreender 1,5 toneladas de cocaína em malas que seriam despachadas para Portugal, Holanda e África do Sul. Em 2021, funcionários que integravam o esquema criminoso foram presos em uma operação. Entre eles, Márcio Roberto Pérez, o homem que delatou Arisson ao PCC. As investigações revelaram que dias antes, os traficantes já haviam tentado cooptar Arisson para o crime. Que o indivíduo dentro do aeroporto assediava mesmo o Arisson para que ele participasse, e a participação dele seria
fazer, na verdade, vista grossa, né, para que as malas pudessem dali serem retiradas na área restrita, e ele a todo tempo se recusou a participar. Durante 20 minutos ele foi assediado por esse indivíduo e a todo tempo ele se recusava a participar do esquema criminoso. Nossa reportagem teve acesso aos depoimentos à justiça sobre a morte de Arisson. Uma das testemunhas disse que 2 dias depois que o rapaz impediu o embarque da droga, ele encontrou Márcio em um ponto de ônibus. E Arisson comentou que foi ameaçado. Diz que esse Márcio olhou para ele e falou para ele: eu tô trabalhando de boa. Agora você, eu já passei pros caras que foi você que segurou a mala. Arisson contou para a mesma testemunha que colegas de trabalho sabiam das ameaças. No sábado e no domingo, ele falou que foi um inferno para ele ali dentro. Que muitas pessoas passavam por ele e falavam: sua batata tá assando, você tá vivo ainda, nossa, você é sortudo. A partir daí, os dias de Arisson foram de muito medo. Muito tenso, muito nervoso, preocupado, com medo do que podia acontecer, porque ele falou: isso é coisa grande, são 2 malas de droga, o que eu vou fazer agora? Entrei em desespero, porque lá no aeroporto não teve retorno nenhum de segurança para ele. Quando foi na segunda-feira, eu falei com ele 6h15 da tarde, falei para ele: você tá chegando? Tô chegando. Quando foi mais 6h30 da tarde, chegaram na minha casa avisando que ele tinha sido assassinado. Os traficantes decidiram em 4 dias assassinar Arisson. No dia da morte, ele foi ao trabalho no aeroporto de Guarulhos. No fim do expediente, pegou o carro, mas não chegou em casa. Foi abordado por 3 homens armados com pistolas e obrigado a sair do veículo. A história do rapaz de 34 anos terminou a 1 quadra da casa dele. Imagens de câmeras de segurança do comércio local mostram o momento que os homens fogem a pé. Em depoimento, Márcio negou participação no esquema de tráfico de drogas e também na morte de Arisson. Ele afirmou que recebeu um pedido para retirar as bagagens, mas não soube dizer quem deu a ordem. Eu não lembro agora o nome dele. Ele que pediu para mim tirar a mala lá, entendeu? Só isso. Aí eu fui lá tirar a mala, só isso, e aí o rapaz não me deu a mala. Márcio Roberto Pérez foi condenado a 33 anos e 2 meses de prisão por associação ao tráfico e participação em homicídio. A defesa recorreu da decisão e disse que Márcio não faz parte de nenhuma organização criminosa. As autoridades já sabem que a facção criminosa responsável por assassinar Arisson é a mesma que trocou as bagagens de 2 brasileiras presas injustamente na Alemanha no mês passado. As turistas foram flagradas com drogas em malas que não pertenciam a elas, mas as etiquetas estavam com os nomes das mulheres. O tráfico em si, ele é considerado um crime não violento, mas ele, na minha opinião, é um dos mais violentos que tem de maneira indireta, o que aconteceu para comprovar. Não só esse caso do Arisson, mas como o próprio caso das meninas aqui da Alemanha, que ficaram presas quase 40 dias, 38 dias, sem ter feito nada. Isso é uma baita violência, né? Inclusive um homicídio é uma violência ainda muito maior. A empresa que Arisson trabalhava disse que lamenta a morte do funcionário, mas não vai comentar sobre o crime, porque o caso ainda está sob investigação. Para o delegado Felipe Lavareda, a morte de Arisson foi uma mensagem muito clara aos funcionários do aeroporto de que o tráfico não tolera interferências no esquema criminoso. Isso porque o mercado internacional da droga é milionário. Os 60 quilos de cocaína que Arisson impediu de embarcar chega a valer 30 milhões de reais. Cada mala desviada pelo tráfico rende ao funcionário que está no esquema 20 mil reais. O equivalente a mais de 1 ano de salário de Arisson, que ganhava cerca de R$ 1.600 por mês e tinha 2 filhos. Tem que esperar uma tragédia dessa para funcionar, né? A segurança, de fato, vamos esperar que agora dê uma apertada nesse cerco e a segurança melhore, de fato, aqui no aeroporto. A concessionária que administra o aeroporto de Guarulhos informou que coopera com as autoridades e discute melhorias nos protocolos de segurança.